Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 22 de fevereiro. Eu sou o Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, escutamos a companheira Natália Sena, da Comissão Executiva Nacional do PT, que comenta a votação na Câmara dos Deputados acerca da manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira e fala também sobre a pauta política apresentada pelo presidente Arthur Lira. O Ali Drabá, da FEPAL, Federação Árabe-Palestina do Brasil, comenta a campanha de denúncia lançada pela federação que denuncia o apartheid promovido contra o povo palestino. E pessoal, começamos a edição do podcast de hoje falando sobre a piora crescente da pandemia no Brasil. O país vai se aproximando da marca de 250 mil pessoas mortas, conforme os registros oficiais. Neste momento, pelo 32º dia consecutivo, a média móvel de mortes no país está acima de 1.000 óbitos. Em diversas cidades, novas medidas de restrição estão sendo tomadas, como é o caso, por exemplo, da cidade de Araraquara, em São Paulo, que foi decretado um lockdown, com o fechamento de quase todos os serviços. Ou ainda em São Bernardo do Campo, que decretou um toque de recolher. Volta a crescer também o número de leitos ocupados, como é o caso de Natal, no Rio Grande do Norte, em que cerca de 90% dos leitos de UTI estão ocupados. E, em meio a esta situação, o país também enfrenta a escassez de vacinas. Diversas cidades já suspenderam a vacinação pela falta de doses, sendo que sequer os grupos prioritários foram completamente imunizados. De tal forma, gente, que a política genocida de Bolsonaro vai promovendo um prolongamento e um agravamento da crise sanitária. Pode levar, como disse um tweet do ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que sem reação rápida nesta semana, nós teremos um mês de março aterrorizador em relação à Covid-19. Enquanto isso, as condições de vida da maioria das trabalhadoras e trabalhadores continua piorando rapidamente, levando milhões, na ausência de uma política de auxílio emergencial, a sair de casa para procurar emprego, tentar de algum jeito conseguir alguma renda na informalidade e lutar para conseguir se alimentar. Afinal de contas, a política econômica de Bolsonaro e do escondido Paulo Guedes tem elevado em muito o preço dos alimentos todos os dias. A lata de óleo, por exemplo, gente, está custando mais de 9, às vezes R$10 ou mais em algumas cidades. E todos os itens da cesta básica estão sendo e tendo aumentos semanais. Agora, com o preço da comida aumentando, sem emprego e sem auxílio, milhões de trabalhadores e trabalhadoras estão sendo lançados à pobreza, à miséria e à fome, justamente no momento em que a pandemia avança. Nesse cenário, é preciso que as organizações populares e de esquerda subam muito o tom no sentido da luta social. Porque nada disso que está acontecendo pode ser naturalizado, tampouco enfrentado apenas na arena institucional. É claro que a luta lá no parlamento, pelo retorno do auxílio emergencial, por mais vacina, é fundamental. Mas até para que essa luta seja vitoriosa, por exemplo, e que o auxílio retorne no valor adequado, vai ser preciso muita, mas muita luta. Além disso, é fundamental que a gente organize campanhas de solidariedade e de apoio aos trabalhadores e trabalhadoras desempregados. Que as sedes, os espaços dos partidos, sindicatos e entidades se tornem ambientes de acolhimento e de organização de uma demanda que vai ser cada vez mais crescente. O agravamento da crise não pode ser apenas uma constatação. Ela precisa ser enfrentada de todas as formas e é por isso que as organizações populares precisam se apresentar como uma verdadeira rede de apoio nesse momento. Muito mais do que elucubrações e desejos de uma constituição de uma frente que poderia, teoricamente, facilitar a atuação institucional, é no campo da ação e da organização social que nós precisamos atuar neste momento.
esta é uma forma, inclusive, de dar maior amplitude às mobilizações e às lutas pelo fora Bolsonaro, que, convenhamos, carece nesse momento de muito mais participação popular. E dito isso, a gente vai escutar agora a companheira Natália Sena, da Comissão Executiva Nacional do PT. Natália comenta pra gente a votação que teve na última sexta-feira, que decidiu na Câmara dos Deputados pela manutenção da prisão do deputado bolsonarista Daniel Silveira. E a Natália comenta também a pauta política que está sendo apresentada pelo novo presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, que vai numa linha de agudizar e aprofundar a política neoliberal do governo Bolsonaro. Oi, Patrick e ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Então, Patrick, como a gente sabe, essa semana prossegue, o debate em torno da prisão e das atitudes cometidas pelo deputado federal Daniel Silveira. A Câmara manteve a prisão do deputado por uma ampla maioria, o deputado que gravou um vídeo violento contra o STF, especialmente atacando pessoalmente alguns dos ministros. Sendo que essa situação ainda não se encerrou, Primeiro, pela situação esdrúxula de que o cidadão, defensor do AI-5, antidireitos humanos, defensor de ditadura, agora está recorrendo à Corte Interamericana de Direitos Humanos para obter a sua liberdade. Então, a primeira coisa sobre isso é que a gente vai acompanhar qual vai ser a decisão, como a coisa vai se desenrolar, se ele vai ficar mesmo preso, se vai ter algum tipo de atuação da Corte de Direitos Humanos nesse caso. Em segundo lugar, os desdobramentos dessa prisão ainda vão prosseguir, porque, ao que tudo indica, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados vai se reunir nessa semana agora, provavelmente na terça-feira, para iniciar a deliberação sobre o assunto, de abrir ou não o processo da perda do mandato do deputado Daniel Silveira. E aí, na minha opinião, ainda mais importante do que a prisão ter sido mantida é saber que resultado político vai advir dessa situação, se o cidadão vai mesmo perder o mandato ou se a maioria que manteve a prisão não vai se consolidar para aplicar a penalidade correta de perda do mandato. Então, sobre a questão do deputado Daniel Silveira é isso. A gente tem que acompanhar tanto a movimentação da defesa dele em relação à prisão, que está recorrendo à Corte Interamericana de Direitos Humanos, quanto qual vai ser o desenrolar do assunto na Câmara dos Deputados, se efetivamente a perda do mandato vai se concretizar. E outro assunto que é pertinente para essa semana, acerca do que está acontecendo lá na Câmara Federal, é o seguinte: a minha impressão é que a pauta do presidente Arthur Lira está ficando mais nítida, ao longo das semanas. Óbvio que a gente vai ter que observar isso ao longo do ano, mas já teve o ato simbólico que a gente comentou aqui nas últimas semanas, de que na primeira sessão de trabalhos legislativos mesmo foi aprovada a autonomia do Banco Central, a famigerada questão da autonomia do Banco Central. E agora, nessa semana, Lira está deixando bem nítido qual a pauta que acredito que vai prevalecer nessa sua gestão como presidente da Câmara dos Deputados. Então, questões como a desvinculação do orçamento, ele está colocando em discussão. Além disso, apresentou um calendário, digamos assim, de aprovação de medidas prioritárias da agenda econômica ultraliberal do governo Bolsonaro. A PEC emergencial, a PEC do Pacto Federativo, a reforma administrativa. Ele pretende instalar a comissão já na semana que vem, Quer fazer a reforma tributária já no final do mês de março. Já tem a comissão instalada, então estão planejando a leitura do relatório da Comissão da Reforma Tributária já no final do mês de março. Então, tem uma agenda de reformas, das reformas ultraliberais acelerada
E o presidente Arthur Lira está deixando muito nítido que ele vai trabalhar para que essa agenda seja aprovada e nos próximos meses, né? Ele diz, inclusive, que era uma agenda que deveria ter sido trabalhada nos 2 primeiros anos, como uma crítica direta aí à condução de Rodrigo Maia, e deixa muito nítido que, ao fim e ao cabo, óbvio que a gente vai ter que avaliar isso mais no médio prazo, né, até o fim do ano, mas deixa nítido que a prioridade dele à frente da Câmara dos Deputados tende a ser acelerar a pauta econômica, né, a pauta de destruição de direitos, de desmonte do Estado, de esvaziamento da soberania nacional ao longo aí dos próximos meses. Valeu, Natália. Obrigado, companheira. E, gente, vamos escutar agora o companheiro Walid Rabah, da FEPAL. A FEPAL é a Federação Árabe Palestina do Brasil. E o Walid vai comentar para a gente acerca da campanha que a FEPAL está organizando aqui no Brasil de denúncia contra o verdadeiro apartheid que vem sendo promovido contra o povo palestino. A FEPAL, a Federação Árabe Palestina do Brasil, acaba de lançar uma campanha de denúncia e de esclarecimento público quanto ao regime de supremacismo racial e de apartheid imposto por Israel ao povo palestino. Intitulada Sionismo e Racismo, Israel é Apartheid, a campanha busca demonstrar, primeiro, que há, antes de tudo, uma ideologia, o sionismo, que é essencialmente racista e que Israel, o Estado resultante deste chamado Movimento Nacional Judeu, promovido por eurojudeus e nascido entre eurojudeus na segunda metade do século XIX, é um regime de apartheid. A grande questão é, por qual razão uma campanha como esta e deste porte está acontecendo no Brasil? Bem, primeiro de tudo, ela é realizada no Brasil porque a FEPAL representa uma comunidade árabe palestino-brasileira, isto é, a diáspora palestina no Brasil. Segundo, que ela é uma campanha global, porém veiculada no Brasil por uma entidade geral palestino-brasileira. E terceiro, porque é preciso conquistar a opinião pública mundial, e a brasileira também, para trabalhar em favor da resolução da questão palestina, para que o povo palestino tenha direito a um Estado soberano como qualquer outro povo e viva livre, longe da ocupação israelense. E há, ao mesmo tempo, particularidades brasileiras nesse cenário, muito preocupantes, que vão da mistificação de Israel como uma democracia, algo que não é, nunca foi e jamais será, em seguindo neste regime racista, com vistas a esconder seus crimes e responsabilidades frente à questão palestina, à criminalização de tudo que diga respeito ao movimento nacional palestino por meio de legislação própria aprovada pelo parlamento brasileiro. E tudo isso por meio da instrumentalização igualmente criminosa da luta contra o racismo. Seria uma tentativa, segundo os defensores de Israel no Brasil, confessos ou não, de combater o que chamam de antissemitismo. Há uma série de iniciativas, tanto de cooptação de setores importantes da sociedade brasileira, quanto de iniciativas parlamentares indicando nesta tentativa. Dentre as iniciativas junto à sociedade civil, nos fixamos no evento virtual da OAB, intitulado As Modernas Formas de Antissemitismo e os Desafios à Lei 7.716/89, realizado no último dia 4. O evento foi recheado de intervenções alusivas à Segunda Guerra Mundial e aos crimes cometidos em solo europeu por europeus não judeus contra europeus professantes do judaísmo, no que é conhecido como o Holocausto Judeu. Mas havia uma só intervenção, dentre mais de 10, que de fato importava. Seu título: A Negação ou Distorção do Holocausto como Facetas do Antissemitismo e do Antisionismo e do Antissemitismo. De plano, a criminosa associação entre o combate ao sionismo, uma ideologia colonial, que preconizou a limpeza étnica da Palestina e ali a construção de novo Estado de estrangeiros, com um sistema claro de apartheid, ou seja, um Estado apenas para os judeus, como se fosse antissemitismo. E toda a narrativa nesta apresentação claramente indicando para a militância palestina o ativismo e o apoio à Palestina como sendo antissemitismo. Na ideia geral dos sionistas militantes, muito audazes aqui no Brasil, seria crime até mesmo criticar Israel. Em resumo, apontar os crimes de Israel, do seu regime estatal, seria criminalizar, segundo eles, toda uma nação, todo um povo. Como se criticar a Alemanha nazista, por exemplo, ou o nazismo, fosse condenar todo o povo alemão. Vão além na ousadia. Dizem que criticar o sionismo equivaleria a negar ao povo judeu seu direito à autodeterminação. Como se criticar qualquer projeto colonial supremacista equivalesse a negar a estrangeiros o direito à colonização
e isto fosse negar direito de autodeterminação. Por esta visão, negar aos colonizadores brancos da África do Sul o apartheid seria negar-lhes o direito à autodeterminação, e racistas seriam os que acusassem o regime imposto aos negros, pelos brancos, de um regime de apartheid. Isso tudo está nesta locução sionista no Brasil e no mundo. Em alguns países europeus, bem como em alguns estados dos Estados Unidos, já há legislações que criminalizam a agenda pró-Palestina. Promover o BDS, boicote, desinvestimento e sanções, tal qual se fez para derrotar o apartheid na África do Sul, é considerado crime, no caso, de negar a Israel o direito de existir, ou de condenar todo um povo ou israelense. Isso é inédito e uma loucura jamais conhecida na história recente, menos ainda se pretendeu legalizar uma coisa dessa. No campo legislativo também há iniciativas fortes nesse sentido. O projeto de lei 4974/2020 do pastor deputado Roberto de Lucena altera a lei 7.716 de 5 de janeiro de 1989. O projeto se pretende incluir entre os crimes que especifica todos os elementos estéticos alusivos ao nazifascismo, bem como os atos de promoção, negação, depreciação, deflexão, inversão, universalização e trivialização do Holocausto judeu e, ainda, em relação a ele, os atos de abuso, obliteração ou silenciamento da memória e as alusões equivalentes antes da guerra e em tempos de guerra e as alusões de equivalência pós-guerra. Vejamos, claramente é posto, por exemplo, que alguém dizer que Israel faz com os palestinos o que a Alemanha nazista fez com os eurojudeus seria crime. Isso está claro nesse projeto. Não seria possível aludir aos crimes do passado e perguntar, por exemplo, como pode Israel fazer isso que faz com os palestinos quando conhece os crimes contra si mesmo, muitas das vezes igual ou parecido, havido na época da Alemanha nazista? E a pena por esse projeto de lei é reclusão de 2 a 5 anos e multa. E o deputado, falando desse projeto de lei, disse publicamente que os deputados favoráveis a Israel, vejam só, favoráveis a Israel, trabalharão pela aprovação deste projeto, ou seja, há uma bancada israelense atualmente no Congresso Nacional Brasileiro. Curiosamente, este deputado, francamente contrário a todas as políticas de promoção da igualdade racial no Brasil, que usa o Velho Testamento, instrumentalizando-o para demonstrar, na visão dele, que haveria mandamento divino para tornar negros inferiores. E é ele que promove essa iniciativa. Não poderia ser mais irônico, mas ao mesmo tempo mais lógico. Um notório racista protagonizando um projeto de lei que, a pretexto de antissemitismo, criminaliza todos que criticam o regime racista de apartheid de Israel. Mas a tendência global não vai nesse sentido. Em extenso e detalhado relatório, a Organização de Direitos Humanos B'Tselem, a mais importante de Israel, apontou, pouco mais de 2 meses, que há um regime de apartheid em toda a Palestina histórica. Logo, contra os palestinos que vivem a ocupação na Cisjordânia e em Gaza e os que vivem no que é atualmente Israel. É a primeira vez na história que uma organização de direitos humanos israelense reconhece que há apartheid em Israel contra os palestinos. O Tribunal Penal Internacional acaba de dar-se como jurisdicionado para investigar crimes de guerra e de lesa humanidade na Palestina, cometidos por Israel. Ou seja, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, bem como todas as autoridades israelenses implicadas em crimes de guerra contra o povo palestino, bem como contra os povos da região, poderão ser investigados pelo TPI e responderão por seus crimes. Esta campanha da FEPAL terá diversos desdobramentos durante todo este ano e buscará debater com a sociedade brasileira os aspectos mais horrendos do que acontece na Palestina ocupada. E buscará também desmistificar essas iniciativas sionistas no Brasil que visam criminalizar os palestinos, criminalizar a defesa da Palestina e do povo palestino. Ao mesmo tempo, a FEPAL e os que são solidários com a Palestina seguirão dissociando-se, tal qual sempre o fizeram, de todo e qualquer movimento que instrumentalize a causa palestina para promover o antijudaísmo. Ao contrário, o denunciaremos, porque qualquer forma de racismo deve ser refutada e sempre foi esta a posição do movimento palestino em qualquer parte do mundo. Valeu, Alid, obrigado, companheiro. E pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. E aproveito para convidar vocês para assistir nessa quarta-feira a edição do mês de fevereiro do programa Contra-Mola. O tema é Frentes, Alianças e Que Tais, com a participação do companheiro Celso Marcones. O programa vai ao ar na quarta, às 9 da noite, com transmissão pelo YouTube do canal Contra-Mola. A condução do programa é feita pela Natália Sena, pelo Walter Pomar e por mim, Patrick Araújo. Como vocês sabem, a gente está disponível no Spotify, Google Podcast, Rádio Public, com edições todas as segundas e sextas-feiras.
Pedimos que vocês nos ajudem a compartilhar e a divulgar. Nos vemos em breve, saudações petistas e até mais.